Você vê vidros dividir o piso, que vai do piso até o teto. Quando você passa na frente, abre-se toda a planta do laboratório. E ali, através da sua impressão digital, quando você encosta a mão naquele vidro, ele direciona aquela pessoa que é dona daquela impressão digital os lugares que ela pode acessar. Então cada um tem um controle específico de segurança. Então quando você coloca as mãos naquele vidro central, porque são várias paredes de vidro, vidros assim de 2 milímetros de espessura, colocou a mão, já aparece a sua foto, aparece os lugares que você pode ir. Deu para vocês entenderem? Então, a Freya Emily, ela colocou a mão, na mesma hora veio 3 pessoas, 2 desses agentes fardados com fardas pretas, sem nenhuma divisa, sem nenhuma insígnia, sem nenhuma patente, sem nada. Junto com um cientista, um senhor baixo, barrigudo assim igual eu, careca, com bigode. Ele veio, me cumprimentou, ela explicou para ele que eu não falava inglês, mas que ele podia falar, que eu entendia muito bem. Na mesma hora, eles me entregaram um pedaço assim de vidro pequeno. Deveria ter o quê? Umas 4 polegadas a tela. É só um vidro pequeno. Porém, a parte da base de baixo parecia as teclas digitais que hoje tem aí no seu smartphone. Só isso que diferia que aquele dispositivo ali era o que hoje nós temos aí de smartphones avançados, como o S10, né? Como o iPhone 11 e outros por aí. Mas bem fino mesmo. E não era de acrílico, como outrora foi narrado pelo Corey Goode. Pelo menos esse que eu vi era de vidro. Vidro mesmo. Se jogasse no chão, quebraria. Então o que acontece? Quando eles falavam, na mesma hora, sem que eu precisasse, aparecia o texto. Então quando eu falava em português, aparecia o texto em inglês escrito no dispositivo deles. Mas eu tinha que estar segurando esse dispositivo na mão. Então eu falava, olá, lá eles liam hi, H-I, né? E assim eu falava no português, na nossa língua nativa mesmo, e o texto no dispositivo dele aparecia em inglês. E quando ele falava para mim em inglês, eu nem olhava para o dispositivo, porque eu já entendia o que ele falava. Foi aí que eles disseram que desde o momento em que eu comprei a passagem aérea, eles passaram a me acompanhar. E o interessante é que hoje, eu lembro muito bem da comissária de bordo, que foi assim, muito além do que simpática. Ela me bajulou tanto, que eu fiquei até com vergonha. Então, aí você entra naquilo que eu já expliquei para você, né? Você não sabe quem bate na porta da tua casa, você não sabe quem é o dono do estabelecimento que você compra, você não sabe quem é o gerente do teu banco, você não sabe quem é o gari que passa todos os dias na porta da tua casa recolhendo lixo, você não sabe quem é a recepcionista do posto de saúde do teu bairro, você não sabe. Para você é uma pessoa comum. E você, como qualquer humano, vai diferenciar de acordo com o status da pessoa.
Se fala bem, é importante. Se tem nome, é doutor. Mas se é da ralé, é um coitado. Não é assim? Então por isso que temos que tomar cuidado. Por isso. Por isso que você tem que agir sempre pelo quê? Pela razão. Porque essas pessoas de cooperativas, sindicatos, de corporações, eu não falo essas da superfície, não. Eu não falo o sindicato dos metalúrgicos, dos porteiros, dos rodoviários, dos ferroviários, não. Quando eu falo sindicatos, corporações, são do que chamamos de governo oculto, que os teóricos da conspiração adoram falar. É desses que eu me refiro. Não é do sindicato da sua categoria de trabalho, não. Então eles estão espalhados por toda parte. Estão me ouvindo nesse momento. Eu coloquei meu celular no modo avião para que eu não recebesse nenhuma ligação durante o áudio e para que nenhum infeliz me ligasse no WhatsApp enquanto eu estava gravando, como eu estou gravando, como acontecia no passado. Então eles estão me ouvindo através dos seus satélites. Eles estão me monitorando. E eu posso estar gravando esse áudio dentro de um bunker nuclear que a lente do satélite consegue penetrar a massa de concreto, ferro, aço e me ver lá dentro. Entenderam? Então não é novidade para eles. Da mesma forma que eu sei que eles estão me ouvindo, eles também sabem que eu sei. E eu sei que eles sabem. Certo? Então, gente, quando ele disse para mim que ele estava feliz desde o momento em que eu comprei a passagem aérea, e que ele estava feliz em me ver saltar, não com paraquedas até 10, mas de estado em estado, ele previu no conceito dele que alguém ou alguma coisa ia me direcionar a eles. E foi o que aconteceu. Até onde eu ter chegado, onde eu cheguei. Deu para você entender? Eu já vi vários laboratórios. Já fui levado dentro de muitos espalhados no mundo afora. Tanto é que o meu cadastro mundial, por assim dizer, não me barra a entrada em qualquer país do mundo. O meu passaporte pode ser igual ao seu, mas a matrícula do passaporte, que é o número dele, que é único, quando bate no sistema lá fora, eles sabem que eu estou indo. Então as agências, elas começam a se mobilizar para começar a seguir meu passo. Eu virei para uma moça chamada Mari, e ela me contou da ida dela na Índia, e eu falei assim, a gente podia fazer uma caravana e reunir as pessoas e ir para a Índia, ir para o Peru, para a Bolívia, que é aqui perto, sai muito barato, principalmente se você converter o real na moeda local, né? Porque eles vão aceitar a moeda local do país. Tira essa fantasia de ficar convertendo tudo em dólar, você tem que converter na moeda local. Então qualquer brasileiro hoje consegue ir na Bolívia. Agora, se o camarada for converter em dólar, aí não vai dar para ele conhecer nada. Ele tem que converter ao câmbio da moeda local, o real para a moeda local. Esse é o segredo de fazer viagens a longo prazo e hospedar nos melhores lugares. Né? Vai para o país, converta a moeda do país. O real ele tem uma grande valorização lá fora. Não perante a libra, né? Nem o euro, nem o dólar,
Mas perante as outras moedas, sim, a conversão é aceitável. Principalmente aqui na América do Sul. Equador é um bom lugar, Bolívia, Peru, Uruguai, Paraguai, a Venezuela, Colômbia. Na Guiana Francesa não, porque já é o euro. Mas vale a pena. Vale a pena. É uma dica que eu dou para todo mundo aí. Então, brincando com a Mari, eu falei, olha, a gente podia um dia fazer uma caravana, todo mundo do grupo, a gente ir nesses lugares, né? Eu ia mostrar para vocês certinho o lugar onde as naves estão enterradas. Vocês iam ver como é que as coisas iam acontecer. E vocês iam ver o tanto de falsos turistas que está perto de nós. Só espionando. Eu até falei com ela, a partir do momento que a gente entrasse na Índia, nós e todo mundo do grupo, todo mundo ia ser checado do começo ao fim. Até o batedor de carteira que viesse fazer pequeno furto ou pequeno roubo ia ser um espião. Porque é assim que funciona. Das outras vezes que eu fui em laboratórios secretérrimos mesmo, eu fui na presença de Agnachete, porém dentro de uma realidade que, com a dimensionalidade dela, ela criou para que eu estivesse ali em tempo real, mas não tivesse a percepção deles em saber que alguém ou alguma coisa estava ali. Das outras vezes eu fui convidado mesmo, como dessa que eu estou narrando aqui, lá no estado de Iowa, nessa cidade de Algona, né? Então, gente, depois desse resumo desses acontecimentos, desse meu diálogo com esse homem, que não me disse o nome dele, mas eu sei, mas não vou falar aqui, só coloquei em evidência aqui o nome da Freya, porque ela pediu que eu chamasse ela dessa forma. Freya Emily, nunca vou me esquecer. Ele me disse que eles estavam desenvolvendo uma vacina contra uma bactéria que tinha sido criada e testada por um determinado sindicato ou corporação. Sindicato, corporação, tudo é a mesma coisa. Melhor do que falar governo oculto, né? Vamos evoluir pro mais chique. Vamos falar corporação ou sindicato, né? E ali, gente, ele falou comigo assim que esse laboratório, propriamente dito, esse grupo estava preocupado porque aquilo que tinha sido desenvolvido pelo laboratório B estava indo contra as regras de uma evolução humana aceitável, mesmo com o desejo de reduzir a população mundial em 500 milhões, como é declarado lá nas placas da Geórgia. Não é o país Geórgia, é o estado estadunidense, Geórgia, lá em Atlanta, capital da Coca-Cola. Então, gente, ele me convidou ali com o pedido da grande liderança por trás daquilo, para que eu pudesse, um mero mortal com segundo grau completo, que fala péssimo português, me convidaram ali para que eu perguntasse aos homens e mulheres do espaço que estava ao conhecimento deles e de todos que estão aqui nesse planeta, ao meu contato íntimo e perpétuo com eles, se eu podia ajudar, porque já tinha 2 anos, 6 meses, 2 semanas, 8 horas, 26 minutos e 43 segundos que eles estavam pesquisando uma contrabactéria para eliminar aquela bactéria criada.
E o que eu vi através da demonstração que me foi feita é algo assim, para muitos, soar ao ridículo. Literalmente. Soar ao ridículo. Mas não é. Mas também não estou aqui pedindo para você acreditar. Para mim, o fluxo do rio vai seguir da mesma forma, se você acreditar ou não, porque para mim é indiferente. Para mim é indiferente. E se eu fosse o ouvinte de mim mesmo, e fosse um bacual, sem entendimento algum, eu também duvidaria. Se eu visse uma pessoa narrar o que eu estou narrando aqui, e se eu não tivesse conhecimento. Mas se eu tivesse pelo menos a decência de querer conhecer algo, eu respeitaria e ouviria, independente de acreditar ou não. Independente disso. Eu fui levado a uma sala circular, mas antes disso, gente, eu vou dizer para vocês, que laboratório, que centro de pesquisa luxuoso. Luxuoso. Lá você via túneis, caixas, salas de vidro, tubos de vidro, criaturas dentro, criaturas pro lado de fora, não criaturas alienígenas, mas criadas a partir do segmento colhido da proteína do DNA daquele indivíduo. É seres assim horríveis, horripilantes, que a maioria trataria como demônios. Lembra que quando eu falei dos inimigos dimensionais, eu falei que eles são de carne, osso e sangue, e que eles foram aprisionados pelos seus criadores, e por isso eles alimentaram o ódio pela existência? A existência que eu digo não é a consciência central, mas sim aquilo que é feito dela, que é eu e você e outros tantos por aí. Esses cientistas, essas corporações, têm portais estelares, têm tecnologia, não habilidades, mas tecnologias para reverter o fluxo do eixo Tember e criar dimensões, pequenas aberturas e colocar esses seres lá. Eles têm essa condição. Transfere esses seres e lacra o portal. Mas eles não fazem por falta de capacidade. Mas tem tecnologia para isso. Mas eles não fazem, não querem. Porque eles não têm conhecimento, que é aquele conhecimento que eu tive com o Akar, com o Zamaniel, com os criadores dimensionais, que são aqueles gigantescos colossais que criam dimensões, onde eu vi grandes corpos planetários artificiais passarem dentro do eixo das dimensões, que eu já expliquei até nos meus áudios, né, lá no YouTube. Eles não têm essa ciência e nem foram convidados a ir lá para participar disso, porque a sua grande maioria, eles são corruptos, inimigos da própria espécie. E nem o próprio laboratório da corporação B sabia criar a determinada vacina para poder reverter o comportamento canibal que era ferido a pessoa, que era exposto àquele vírus bacteriano. Bactéria é uma coisa, vírus é outra. A bactéria, ela é muito mais letal.
do que propriamente o vírus. Então, quando eles me levaram nessa sala, após eu conhecer todo o sistema deste laboratório, nesse estado, na região desta cidade que eu já mencionei, tanto a Freia, como esse cara, como outros cientistas extraordinariamente inteligentes, que eu, humanamente falando perto deles, a nível de inteligência, eu seria uma ameba, né? Todos me olhavam, conversavam com respeito, porque com certeza aqueles pesquisadores, aquelas habilidades minha outrora apresentada, foi compartilhada com eles. Então eles sabiam que o meu contato era verídico, que não era coisa da minha mente. Eles tiveram acesso aos meus exames, ao nível que estava o avanço da doença que eu tinha, e eles, como cientistas médicos, ligados à biologia humana de um todo, viram que era impossível um homem daquele jeito sobreviver e ser curado. Quem curou aquele homem que é eu? Por que que ele vai tantas vezes fora do planeta como qualquer outro homem já foi? Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque alguma coisa tem nele. Então talvez ele pode pedir a eles que nos dê uma direção. Porque se isso aqui sair do controle, aí sim a humanidade seria extinta. E por que que eu evito contar essas coisas na maioria das vezes? Porque soa como ridículo, soa como fantasia, heresia, mentira, não é verdade? Eu sei, porque se eu estivesse na condição de ouvinte, eu pensaria o mesmo. Não tem aquele ditado que você só sabe o que o outro sente quando você está no lugar dele? Quando você briga com a sua mulher ou com o seu homem, a pessoa não fala assim, se ponha no meu lugar para você ver. Não é assim? A frase padrão de toda briga de relacionamento? Então por isso que eu não me importo com o que as pessoas pensem de mim, porque eu me ponho no lugar delas. Eu sou honesto para fazer isso. E se eu estivesse na condição de ouvinte, eu não acreditaria. Mas por eu ter vivido tudo isso, eu não posso negar. E nem pedir que você acredite. Entenderam? Há essa diferença. Há essa diferença. Então é bom que isso seja explicado aqui, né? Então nessa sala circular, depois de eu ter conhecido todo esse belíssimo, falo mesmo, belíssimo laboratório, de uma complexibilidade tecnológica gigantesca, fora dos padrões de qualquer filme de Hollywood, fuleiro que tem por aí, onde a realidade é palpável, onde as pessoas são sérias, onde a realidade é outra, que vai além dos programinhas que você vê pela televisão, ou dos canais que você segue no YouTube, ou dos vídeos pornográficos que você vê para saciar a sua vontade de se masturbar. A realidade que eu vi é outra, que causa medo e pânico. Primeiro, me foi mostrado um corpo humano, vivo, onde foi tirado ali toda a pele daquele corpo e exposto estava todo o músculo, debaixo do músculo um pouco de gordura, um pouco de carne por cima,
Então, você vê um ser humano daquele jeito, sem pele e vivo, e você tocar nele com instrumentos de ferro e você não sentir que ele está sentindo dor, e você vê ali que não existe brilho no olho daquela pessoa que um dia foi comum como eu e você, que pagou imposto, que usou cartão, que viajou, que teve sonhos. Esse foi o primeiro corpo, onde todo funcionamento muscular estava todo conservado. O segundo corpo estava cerrado, literalmente, da cintura para baixo. E da cintura para cima ele foi colocado dentro de um tubo. E o coração batia, mas o coração não estava vinho avermelhado, às vezes meio roxo, como é o nosso, não. Estava preto. O sistema dos órgãos internos, preto. Agora imagine você ver um ser humano assim, cortado da cintura para baixo. A parte onde ia ser só o cotocó daquele indivíduo estava um tubo. E acima do umbigo aberto, com espaçador de costelas, que é o que os médicos usam para separar a costela, para fazer uma ponte de safena ou trocar um coração, né? E você vê ali o fígado, o rim, o intestino, o pâncreas, o coração, a vesícula, tudo ali. Só que tudo preto. Preto. Não tem cor. Tá morto, mas está funcionando. E você vê eles pegarem pequenas varetas, como se fosse uma antena de rádio quebrada, que você puxa e apontar para aquilo e soltar uma pequena carga elétrica na ponta, e você vê aquele ser humano não sentir dor. O outro, que estava do lado, e todo mundo ali também olhando o meu comportamento, né? Então, como eu tinha esquartejado, decapitado os guerrilheiros das Farc, para mim era comum ver aquelas coisas. Então, ver um corpo humano aberto, para mim, é indiferente. Eu não tenho aquela coisa, eu vou vomitar, não. Eu sou totalmente oco e frio por dentro. Eu não tenho esse tipo de sentimento. Eu chego até, em certos momentos, ser irracional nesse tipo de coisa, para não enxergar o ser humano como ele é. Não naquele momento que eu estava ali vendo aquilo que tinha sido feito. O outro estava de corpo inteiro, porém com os pés e as mãos cortados, e o lugar estava cauterizado. Porém, você via o cérebro dele normalmente. Porém, aquela parte, né, branca do cérebro, não o miolo, nada disso, mas a parte mais esbranquiçada pro rosado do cérebro também estava preta. Poxa, como é que uma pessoa, na verdade, pessoas naquela condição estavam vivas, sem auxílio de respiradores, sem auxílio de nenhum tipo de aparelho que mantesse aquelas pessoas diante de mim vivas. Elas estavam ali abertas, outras com a cabeça também cerrada, do nariz, da parte do olho aqui, da sobrancelha para cima, não tinha essa parte do crânio, era só o cérebro, e a pessoa estava viva. E não tinha nem sequer um catéter no braço da pessoa. Não estava tomando medicamento nenhum. Tanto é que eles fizeram questão de, junto com outros cientistas, arredarem, né, o corpo dessas pessoas
para eu ver que nada ali estava ligado a elas e que elas estavam ali vivas, sem esboçar nenhuma reação de dor mediante aos toques que eram feitos. É de arrepiar. E todas essas pessoas, eles tinham tirado a pele e essa parte da carne, ficando só o músculo. Músculo. Quem faz medicina sabe, porque com certeza já viu cadáver assim, né? Então imagina. Deu para você imaginar? Acredito que sim. Então, uma vez que eu vi isso me ser apresentado, o que acontece? Eu surtei? Não. Eu pensei? Sim. E no que eu pensei? Pensei naquela pessoa, como a família dela era, quanto tempo ela estava ali, por que ela estava ali, quem foi que submeteu ela àquilo. São pensamentos que vinham na minha mente, sim. Depois que eu vi eles olhando o tempo todo, né, o meu comportamento, partimos para uma outra sala. Nessa outra sala, eu não cheguei a entrar dentro dela, mas eu vi pessoas nuas, homens e mulheres. Eles estavam vagando de um lado para o outro, até a ponto de bater o corpo assim na parede e se redirecionar como verdadeiros zumbis. Literalmente zumbis. Mas não são zumbis de The Walking Dead, ou de Resident Evil, ou de Guerra Mundial Z, não. Eram pessoas que foram submetidas a esses vírus e bactérias e elas perderam a sanidade mental. Essa bactéria atingiu diretamente o cérebro. A pessoa tinha resquícios de humanidade, porém tinha comportamentos canibais. Eu não vou falar aqui com toda propriedade o que tinha sido feito. Eu tenho tudo de cor. Mas o que eu posso dizer, que o que me foi me dito por essa cientista, né, a Freya Emily, é que a base genética que foi usada para criar essa bactéria foi através da proteína de uma bactéria chamada Zoster, com Z, não é com S não. Essa bactéria, ela causa alguns espasmos nervosos a ponto de a pessoa sentir uma sensação de coceira tão forte que a pessoa coça tanto que aquele lugar se forma ferida. E o odor daquele sangue passa a ser desejável ao ponto da pessoa se auto-canibalizar. No começo. Então a base dessa proteína, dessa bactéria chamada Zoster, que é uma bactéria conhecida no meio científico, eles extraíram a propriedade dessa bactéria, fundiram ela a uma proteína criada em laboratório, que é a NBVW 0056-3. Essa propriedade de vírus e bactérias, ela faz inflamar a área cerebral e faz preservar a medula e ataca diretamente o sulgo cingulado do cérebro. Né? Então o corpo da parte cerebral, que ele disse na época lá que era o colosso, acho que é coloso ou colosso, acho que é coloso que eu me lembro, ele ter falado, afeta diretamente o córtex do hipercampo cerebral, que é a parte que tem
a ver, né, mais com a sensibilidade do olfato do paladar. Então imagina só, gente, uma bactéria que passa a controlar o comportamento, a atitude e fazer com que através desta parte do sugo cingulado, me parece que é isso mesmo, faz a pessoa ter aquele comportamento. Então ela chega até inflamar aquela película no cérebro, mas não causa aquele problema que é eu esqueci o nome daquela doença, aneurisma. Não chega a causar aneurisma cerebral, mas inflama aquela pele que protege o cérebro. Então essa bactéria ela entra em contato, contaminando toda essa parte central do cérebro e faz com que a pessoa, através desta bactéria chamada zoster e através dessa proteína que é a NBVW 0056-3, junto com a inflamação que vem decorrente a essa parte onde ela preserva a medula, olha para você ver como é que são as coisas, ela faz com que o sugo cingulado ele fique mais ativo, que é uma parte central do núcleo mesmo do cérebro. Então, quando a pessoa ela sente cheiro de suor, a sensação através da visão da carne, automaticamente cria o gosto de sangue na boca. Então, o comportamento daquela pessoa, que é um comportamento voraz, faz com que aquela pessoa entre em estado de ser canibal. A pessoa entra em estado de canibalização. Ela começa a sentir desejo por sangue. Ela sente prazer em mastigar a carne, seja de cachorro, seja humana, seja bovina, suína, seja de ave. A pessoa, ela ainda é racional. Você já deve ter visto uma pessoa quando fica fissurada querendo usar uma pedra de crack. Eu vou enviar esse áudio aqui porque já deu 1h55, então daqui a pouco vai enviar de forma automática e eu já gravo o outro atrás.